Continuando sobre a pena de demissão. Essa é a segunda aula sobre a pena de demissão, que a gente viu na aula anterior que a demissão é um ato vinculado. Ocorreu uma das hipóteses previstas em lei, a autoridade tem que aplicar a demissão. Vamos então agora conhecer quais são as hipóteses de demissão. Elas estão previstas no artigo 192 da Lei 6677. Obviamente, isso não exclui a possibilidade de outras normas preverem causas de demissão específicas para determinada carreira. Então, a Lei Orgânica da Procuradoria tem causas de demissão específica, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia também, tá? Mas vamos tratar da norma geral, né? Norma geral em termos de causas de demissão que são aplicáveis a qualquer servidor. Vamos ver o que está no artigo 192? Como hipótese, diz o 192, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1, crime contra a administração pública. Eu sou meio ousada, eu gosto de criticar um pouco o legislador quando ele não é muito técnico. Quando a gente bota crime contra a administração pública, a gente tem que entender o seguinte, a administração não pode fazer um PAD e condenar um servidor por um crime. Mas, Fabiana, não, isso não está certo. Se tem aquele artigo 203, parágrafo 2º, que fala que eu posso utilizar o prazo da legislação penal quando a infração disciplinar for capitulada como crime, se tem aquele artigo lá no final, 236 ou 37, que fala quando o fato for crime, a autoridade vai ter que encaminhar os autos suplementares para o Ministério Público. Calma, gente. A administração não condena por crime. Porque só quem pode condenar por crime é o Poder Judiciário. Porque crime é fato típico, ou seja, tem um tipo penal, na lei penal definindo aquela conduta como crime, antijurídico, não tem nenhuma causa excludente de ilicitude, e culpável, não tem nenhuma causa excludente de culpabilidade. Quem diz se há crime ou não é o Poder Judiciário depois de uma denúncia penal oferecida pelo Ministério Público. Essa previsão contida no inciso 1 significa o quê? Significa que, aí sim, se existe uma sentença penal condenando um servidor pela prática do crime e uma das penas acessórias que podem ser impostas pelo juízo criminal, porque existe a pena principal, que é a pena de detenção, pena de reclusão. Né? Normalmente, crime contra a administração pública são todos punidos com pena de detenção, tá? Então, como pena acessória da condenação por crime contra a administração pública, se ele for punido com pena superior a 2 anos, cabe a demissão, cabe a determinação da perda do cargo. Então, por vezes, a gente recebe um ofício do juiz dizendo, olha, administração, esse servidor aqui de vocês foi condenado. E ele foi condenado por um crime contra a administração. Estou encaminhando a decisão que determinou a perda do cargo. Aí sim, esse 192 ele tem que ser interpretado como a mera execução, a mera publicação de a demissão, executando aqui no âmbito administrativo, cumprindo a determinação que veio da Justiça. Porque é a interpretação mais razoável que você tem que dar. Porque se você está querendo dizer que você vai demitir quando a pessoa pratica um crime, ele deveria dizer o seguinte, como tem um pouco na lei do policial civil, que é a lei 11.370, praticou uma infração tipificada como crime contra a administração. Aí estaria correto. Então, ou eu interpreto esse inciso 1 com ele praticou uma infração disciplinar tipificada como crime, ou esse inciso 1 deve ser interpretado como veio uma decisão judicial do juízo penal e como pena acessória determinou a perda do cargo, tá? Porque a administração, gente, não pode condenar ninguém por crime. Ela condena ela aplica a demissão por praticou uma infração que, por acaso, é tipificada. Dizer que a infração é tipificada como crime, eu estou dizendo que aquela conduta tem um tipo penal correspondente na legislação penal. Eu não estou dizendo que ocorreu o crime. Às vezes, o nome do crime é o mesmo nome
da infração. Por exemplo, tortura. É o nome iuris, é o nome do crime, é o nome... Como é que você vai dizer? Está sendo acusado de tortura. É tortura, é tortura. Assédio. Então, às vezes, tem uma coincidência de nomes, mas a gente não condena por crime, tá? O inciso 2. O inciso 2 trata do abandono de cargo. O abandono de cargo está definido no artigo 198, que é a ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa legal. Então, tem dois requisitos. Tem que ter mais de 30 faltas, ou seja, o abandono se consuma no 31º dia de falta e tem que ser intencional. Não é ânimos abandonante, é intenção de se ausentar. É uma vontade livre e consciente do servidor, não teve uma causa, um motivo de força maior, alheio à vontade do servidor. O servidor não estava em situação de inimputabilidade, ele faltou de forma consciente, ou porque ele deliberadamente quis faltar, ou porque ele adotou uma conduta assumindo o risco daquilo ser caracterizado abandono, tá? Ele, sei lá, tirou licença, resolveu viajar e falou assim, não, vou ficar aqui mais um pouco, não vou voltar, não vou reassumir minha função, não. Isso não é abandono? Toda vez que acaba a licença, você não tem que reassumir? Então, abandono é causa de demissão. Pouco importa se, ele era um professor muito querido na escola. Não importa se ele tem bons antecedentes. Abandonou, é pena de demissão. A mesma coisa em nascido em idade habitual. É outra transgressão disciplinar prevista na 6677. Ela está prevista no artigo 199, que ela caracteriza por 60 faltas intercaladas num período de 12 meses. 12 meses não é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não. 12 meses você conta de um mês de um ano até o ano subsequente. Tá certo? Outra causa de demissão, a improbidade administrativa. Eu não vou me alongar muito, porque eu já falei da improbidade administrativa na aula anterior, quando eu tratei daquela súmula 651 do STJ, que diz que você compete à autoridade aplicar a pena de demissão quando caracterizada a improbidade administrativa, independente de condenação judicial por improbidade, tá? E a improbidade, os tipos de improbidade estão previstos na Lei 8429, são 3 tipos: improbidade por enriquecimento ilícito, improbidade por prejuízo erário e improbidade por violação a princípios. Todos esses tipos de improbidade são dolosos e exige que o servidor tenha a intenção de ou se enriquecer, ou causar prejuízo, ou violar os princípios. E vale a observação que agora o princípios, violação a princípios, é um rol taxativo, ao contrário da violação por enriquecimento ilícito e prejuízo erário. Ou seja, só viola princípios da administração e pratica improbidade se ele pratica alguma das condutas previstas no artigo 11 da Lei 8429. Qual é outra hipótese de demissão? No inciso 5. Vamos ver incontinência pública e conduta escandalosa. Isso aí tem um conceito jurídico indeterminado. Esse dispositivo é utilizado muitas vezes na doutrina e até na jurisprudência para justificar que alguma conduta que ele praticou no exercício das atribuições ou uma conduta escandalosa que, inclusive, na vida privada, pode repercutir de tal modo no cargo que a justificar a pena de demissão. Mas isso aí a gente tem bastante cuidado. O que decidiu a Procuradoria ao analisar a denúncia de servidores recebendo auxílio emergencial durante a pandemia? Ou seja, auxílio emergencial só pode receber quem estava desempregado. Servidor desempregado? Principalmente estatutário? Não é. Então, a gente fixou na Procuradoria-Geral do Estado, é o entendimento até então que está vigente, de que para condutas da vida privada repercutirem no serviço público e a gente encaixar, inclusive nesse artigo 192, inciso 5, tem que ser alguma das condutas, algum dos crimes que a própria Constituição do Estado previu. E ele previu o legislador constituinte derivado, né, que é na Constituição do Estado da Bahia. No artigo 4º, que ele fala que constitui infração disciplinar a prática de tortura, coação ou violência contra os cidadãos, e também no artigo 14, parágrafo 3º, que fala são requisitos para a investidura do cargo, e elenca
vários crimes ali que, se a pessoa praticou, ela não pode ingressar no serviço público. E a interpretação que se deu, ora, se ela passou no concurso e praticou esse crime, ela não pode ingressar no serviço público. Se ela praticar um desses crimes, então são todos crimes graves, gente. Crime contra a administração, crimes de falsidade, crimes contra a dignidade sexual. Então não são crimes leves, não. E aí justificaria essa pena de demissão. Então a gente fez uma construção para dizer que essa incontinência pública ou conduta escandalosa tem que estar correspondendo a algum dos crimes que a nossa Constituição do Estado da Bahia previu como graves, como impeditivos para o servidor, não só como graves, como está no artigo 4º da Constituição Estadual, como também no artigo que define textualmente que é infração disciplinar aquilo ali, como também no artigo 14, parágrafo 3º, que elenca uns crimes que, se a pessoa tiver sido condenada, ela não pode ingressar no cargo público, ser investida em um cargo público, tá? Olha que importante, insubordinação grave no serviço público. Gente, vocês lembram que tem um dever de observar as normas superiores, salvo quando manifestamente ilegais? Esse dever está no artigo 175, inciso 4. As pessoas acham que descumprir ordem do superior hierárquico, que nada, é uma bobagem. Porque, inclusive, isso é uma forma de assédio moral invertido, né? Descendente a ascendente. Gente, a insubordinação grave, ou seja, um descumprimento de uma ordem que traz graves consequências, que é carregada de situações que tornam aquela conduta considerada de natureza gravíssima, ela pode sim gerar demissão. Então, muita atenção, tem muito servidor que acha assim, passei no concurso público, posso fazer o que quiser, e incorre em subordinação grave, e isso pode gerar demissão. Vamos ver outra hipótese de demissão? Artigo 92, inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa de própria ou de outrem. Veja, isso aí, veja que o legislador não falou em lesão corporal, em homicídio, não usou o termo jurídico do crime, o nome do crime, mas você praticar uma ofensa à integridade física de qualquer pessoa, seja um servidor ou um particular, tá? Em serviço, e você não está agindo em legítima defesa sua, ou seja, para se defender, e nem tentando defender a vida de outra pessoa, é causa de demissão, tá? Isso está bem claro, a redação do dispositivo não deixa a menor dúvida, tá bom? Artigo 192, inciso 8º. A aplicação irregular de dinheiro público. Ora, se você recebe recursos públicos, isso acontece muito, às vezes, em unidade escolar, que recebe recursos federais do MEC, né, do Ministério da Educação, você aplica aqueles recursos irregularmente, isso pode gerar, sim, demissão. Afora que isso pode caracterizar uma improbidade, ou até, depender da situação, um crime, tá? A aplicação irregular de recursos públicos por servidor que recebeu recursos é, sim, uma causa de demissão, tá? Artigo 192, inciso 9. Revelação de segredo apropriada em razão do cargo. Também esse dispositivo tem uma correspondência com o dever que está previsto no artigo 175, que é o dever de guardar sigilo de assuntos a que deva manter segredo em razão do cargo. Eu não estou lembrando exatamente aqui a redação desse dispositivo. É a violação do sigilo. E a violação do sigilo, que foi considerado gravíssimo. Não é assunto assim da repartição. Olha, meu colega, eu estou cuidando de um processo importante, eu fui fazer uma audiência de um contrato aqui que o Estado está celebrando. Não é assim, não deve fazer esse tipo de comentário, tá? Porque pode, desde um simples comentário, estar violando a ética, como pode estar violando esse dever de sigilo. Aqui é o sigilo grave. Normalmente a violação do sigilo, ele traz coladinho a ele, para gerar uma demissão,
algum outro crime. É violação do sigilo que está previsto na lei de licitação, quando você viola o sigilo de propostas, ou aquele até sigilo, porque tem um orçamento que você pode manter, né, a depender da contratação, preservado, você não liberar aquele orçamento que a administração fez e depois revelá-lo. Então, aquele sigilo que normalmente está combinado com aquele artigo da proibição previsto no artigo 176, inciso 10, que é a pessoa está valendo-se do cargo e está violando aquele sigilo para favorecer ou a si ou indevidamente alguém, tá? Então, muito cuidado com essa questão do dever de sigilo, porque ele pode caracterizar desde uma infração mais leve, não necessariamente só uma advertência, pode, não admitir, né? Não pode ser absurdo. Mas ele pode estar caracterizando uma infração média ou grave, ou uma infração gravíssima que caiba a pena de demissão. Outra hipótese de demissão está no artigo 192, inciso 10, lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público. Gente, eu acho isso aí um pouco desnecessário, porque a aplicação irregular de recurso público tem um pouco a ver com esse dispositivo. Isso também estaria abarcado pela improbidade, mas assim, o legislador acho que quis ser redundante. Ou seja, estabelecer as diversas modalidades em que você pode praticar uma irregularidade que causa prejuízo ao erário. Aqui é uma lesão ao erário, mas tem que ser uma lesão dolosa, tá? Não pode ser culposa, porque o entendimento da Procuradoria é que a gente não pode demitir o servidor por um comportamento culposo decorrente de negligência, imperícia, imprudência. E também a dilapidação do patrimônio público é você dilapidar um patrimônio, um bem público, tá? Também doloso. Você veja que essas espécies, tudo, gente, tem a ver o quê? Com aquelas modalidades de ato de improbidade administrativa, não é verdade? Não existe a improbidade administrativa por prejuízo ao erário, tá? E uma das hipóteses que está lá naquele rol exemplificativo também envolve essa questão do uso do patrimônio público. Então, está ali com previsão de demissão. Outra hipótese de demissão, a acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos. Essa previsão a gente tem que combinar com o artigo 193 da lei. O que diz o artigo 193? Apurado em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. E havendo má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo, com restituição do que tiver percebido indevidamente. E o parágrafo único diz, sendo dos cargos, emprego ou função exercida em outro órgão ou entidade, a demissão será-lhe comunicada. Ou seja, eu só posso demitir um servidor se no PAD eu comprovo a má-fé quando ele incorreu em acumulação proibida. E perceba, se ele tem dois vínculos privados, se ele tem dois vínculos públicos aqui no Estado, provavelmente constou no PAD que ele está acumulando um cargo A e um cargo B no Estado, e ele vai perder os dois cargos. É isso que quer dizer o parágrafo, esse artigo 193, o parágrafo único. Ele vai perder, inclusive, o cargo mais antigo, que fica parecendo que o servidor só vai perder o segundo cargo, porque foi a partir do segundo cargo que surgiu a acumulação ilegal. Não. Se os dois cargos que ele ocupa ilegalmente são aqui no Estado, ele vai perder os dois cargos, tá? E além de perder os dois cargos, esse 193 já diz, vai ter que restituir o que percebeu indevidamente. Percebeu indevidamente como? Sem a contraprestação devida. Porque normalmente, isso se tiver percebido, que normalmente, quando a gente comprova a má-fé na acumulação, o servidor não está trabalhando bem ou não está cumprindo integralmente a carga horária em um dos vínculos. E, por último, o artigo 192, inciso 12, fala que é causa de demissão a transgressão das proibições previstas nos incisos 10 a 17 do artigo 176. E vale a pena olhar cada uma dessas situações. O 10 é valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento
da dignidade da função pública. O 11 é transacionar com o Estado quando participar da gerência ou administração da sociedade ou exercer comércio. E por aí vai. Tem o dispositivo que fala de recebimento de propina, tem o dispositivo que fala da advocacia administrativa, tem o dispositivo que fala da desídia, proceder de modo desidioso. Então, cuidado, na hora que você coloca uma dessas proibições no relatório final e diz, o servidor praticou uma dessas proibições aqui. O que é que vai acontecer por força da súmula 650? O servidor vai ter que ser demitido. Não dá para dizer, realmente o servidor praticava advocacia administrativa, ele recebia dinheiro para ficar lá agilizando os processos no âmbito da administração. Praticou isso e ficou provado no PAD, é pena de demissão. Muitas demissões decorrem desse artigo 192, inciso 12, tá certo? Com isso, a gente tratou de todas as hipóteses de demissão. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre demissão e sobre a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, porque eu acho que essa aula aqui de demissão ficou muito extensa. Até a próxima aula!